Bem-vindo ao canal Ava Fênix. A gente vai ter mais uma aula com a professora Érica A.V. de Almeida. Então, por favor, deixe o seu like, que é muito importante para a gente. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. E depois aperte o sino de notificação. Assim, quando tiver vídeo novo, você fica sabendo. Vamos começar o módulo 3. E hoje a gente vai aprender sobre teatro romano. Olá, meus amores, tia Érica, mais uma vez aqui para a gente falar de quê? Daquilo que a gente chama, falar de teatro. A gente falou de teatro na Grécia, né, a origem do teatro, e agora a gente vai passar para o módulo que a gente vai falar do teatro romano. Vocês vão ver que não vai ser glamouroso como o teatro da Grécia, não. Mas também foi bastante importante. Antes da gente começar, por favor, você que ainda não está inscrito no canal, ó, bem aqui embaixo, inscreva-se e também curta, tá? Pra gente poder continuar aqui nessa força, tudo bem? Vamos começar. O teatro romano. O teatro romano era simplesmente uma imitação do teatro grego. E como Roma não tinha os mesmos teatrólogos da Grécia, então o teatro romano deixava muito a desejar. Os espetáculos não eram tão bons como na Grécia. Estavam mais para um circo. Alguns escritores ainda tentaram criar o gênero dramático em Roma. E esses gêneros eram as sátiras. É uma improvisação grosseira, misturada com verso, dança e música. Os faceninos era um diálogo improvisado, geralmente obsceno. Puta que pariu! Os deuses acabaram de me revelar! Fábula Palliata. A fábula Palliata era realmente uma imitação dos gregos, em que os personagens usavam o pallium. Pallium é esse manto grego aí. Fábula Togata. A fábula Togata utilizou temas campestres, evitando falar de política para proteger os seus atores. É porque em Roma lá você não podia estar falando muito de política, não. E por último, a fábula Atelana. A fábula Atelana é uma simples farsa de um ato, sempre apresentada com os mesmos personagens. Atenção, os personagens eram sempre os mesmos na fábula Atelana. Eles também preferiram não usar frases grosseiras e obscenas, o que é bom. E agora eu vou dizer para vocês quais são os personagens da fábula Atelana. Nós temos o Papus, que é esse velho estúpido e avarento na peça. Tinha também o Marcos, que é um serviçal ridículo. Tinha o Buco, né? Que é um personagem que comia muito. Dá pra notar, né? E o último personagem é Docenos,
que era um corcunda parasita e confuso. Mas os escritores romanos não tiveram muita sorte com esses estilos teatrais. O laço retorcido ainda a estrangulava. Ao contemplar o quadro, Então os romanos tiveram que criar outras formas para atrair o público. Foi então que ele ressurgiu, o Coliseu, a grande arena, com capacidade para 50.000 pessoas. Onde milhões de romanos ficavam tumultuados e pagavam somente para ver sangue e muita morte. Quanto mais violenta a luta, mais o público gostava. E apesar de toda essa barbárie, você pode me perguntar: como isso se encaixa como teatro? Como os romanos não tinham escritores como Eurípides, Ésquilo, Sófocles, que eram grandes escritores gregos, restavam a eles transformar as lutas em um grande espetáculo teatral. Primeiro entrava um ator na arena, e esse ator contava uma história que seria, digamos, encenada pelos gladiadores para justificar a matança. Nessas lutas que eles chamavam de espetáculos, muitas vezes eles colocavam animais contra o lutador para dar mais emoção. Em alguns casos, eles colocavam até couro com máscaras teatrais para imitar os gregos. Em Roma, o teatro não era um meio de educação e cultura como na Grécia. Para os romanos, o teatro funcionava como uma distração para que os pobres não refletissem sobre os acontecimentos políticos. Ao povo era dado pão e circo, ou seja, pão e as distrações das lutas dos gladiadores para que o povo esquecesse da miséria em que vivia. Isso. Eu acho que ele sabe o que Roma é. Roma é a plebe. Ele vai conjurar magia e o povo será distraído. Não terão a liberdade e ainda assim o aplaudirão. O coração pulsante de Roma não é o mármore do Senado, é a areia do Coliseu. Ele vai dar morte ao povo. E o povo vai amá-lo por isso. Uma coisa interessante sobre o teatro romano que merece ser ressaltado é que foi no teatro romano que surgiu o mimo, aparece aqui, mimo, e a pantomima. Agora eu vou explicar para vocês o que é o mimo. O mimo eram umas peças sem personagem fixo. Já na fábula Atelã, os personagens eram fixos, eram os mesmos personagens. No mimo, não. Os personagens mudavam de personagem sempre. Era improvisado, tinha uma linguagem obscena. E eles falavam de temas urbanos, mas ridicularizando aquele acontecimento. Isso é o mimo. Agora, a pantomima, vai vir para cá, pantomima
foi a primeira vez que eles começaram a trabalhar o teatro sem a fala. Eles usavam os gestos. Muita gente confunde pantomima com mímica. Olha, mímica é aqueles caras que ficam, sabe? Rosto branco, fazendo gestos, seguindo as pessoas, imitando as pessoas. Mas a pantomima também é do mesmo jeito. Rosto branco, ninguém fala, só com gestos. Mas a diferença da pantomima para mímica é que a pantomima, ela conta uma história. Tem uma história a ser contada. Não são só gestos. Tem que se contar uma história. Então isso aí ficou bem legal. Tinha que ressaltar isso sobre o teatro romano. Tia Érica de novo. Espero que vocês tenham gostado do teatro romano. E na próxima a gente vai para o teatro medieval. Tá bom? Até lá!